Segundo Samuel, capítulo 9. Vamos ler comigo a partir do verso 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Davi: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por essa igreja linda, por esse povo abençoado, e muito obrigado sobretudo pela Tua palavra, porque esse povo lindo tem o privilégio, Senhor, de alimentar o seu espírito com o pão da vida nessa noite. Santificamos esse pão em nome de Jesus e pedimos que o Senhor traga revelação e sabedoria da parte de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa história entre o Davi e o Mefibosete, quem já ouviu falar do Mefibosete? Quem conhece o Mefibosete, né? O Davi eu sei que vocês conhecem, mas essa história entre Davi e Mefibosete é uma linda história sobre graça e misericórdia, não é? Porque graça e misericórdia, apesar de serem palavras que a gente fala muito, elas são diferentes, né? O que é graça? Graça é o que nós recebemos de Deus sem merecer, não é? Por exemplo, a salvação é de graça. O fato de nós estarmos aí vivos, graça. Nós não fizemos nada para merecer isso. Agora, o que é misericórdia? É o castigo que nós deveríamos receber e não recebemos. A Bíblia diz que é por causa das misericórdias do Senhor que nós ainda não fomos destruídos. Quer dizer, não tem nada que a gente faça que seja a razão de nós estarmos aqui ainda. É só por causa das misericórdias de Deus, porque se não fosse as misericórdias de Deus, se Deus nos pagasse conforme nós merecemos, não tinha mais ninguém aqui. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, é uma história linda sobre graça e misericórdia. Davi e Mefibosete, o Davi representando Jesus, não é? E o Mefibosete representando nós, porque Davi é um tipo de Cristo, é um dos tipos perfeitos de Cristo na Bíblia. Ele foi desprezado pelos irmãos dele, lembra quando ele foi ungido? Ele nem foi chamado pelo pai, não é? Ele era um pastor de ovelhas, ele era o rei ungido. Rei ungido significa Cristo no grego, e ele é a tipologia do Messias, não é? Inclusive o Messias é descendente dele. E o Mefibosete, ele representa cada um de nós. É interessante, essa palavra Mefibosete significa destruindo a vergonha. Olha só, o que significa Mefibosete? Destruindo a vergonha. A terra do Mefibosete, onde o Mefibosete estava, de onde o Davi o tirou, o arrancou de lá, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A terra que o Mefibosete morava chamava-se Lodebar, significa lugar deserto. É a nossa história, não é? Então, nós estávamos cheios de vergonha por causa do nosso pecado, não é? O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês estavam sem Cristo, não é? Vocês fizeram tantas coisas que hoje vocês só se envergonham, não é verdade, irmãos? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando eu olho para trás e lembro o que eu vivi lá atrás, eu estava conversando com o Paulinho no nosso discipulado: meu filho, você não precisa passar pelo que eu passei, porque as coisas que eu vivi lá atrás, hoje eu tenho tanta vergonha, não é? Então, agora, graças a Deus, porque Jesus destruiu a minha vergonha, amém? Mas eu não esqueço o que aconteceu lá, está registrado, não é? Então, veja bem,
O Mefibosete é tirado de Lodebar, do lugar deserto, e um detalhe: Lodebar era um lugar para onde iam os miseráveis, para onde iam os excluídos da sociedade, não é? Vocês sabem, o Mefibosete, ele era, a Bíblia diz assim, aleijado dos 2 pés. Provavelmente ele tinha até dificuldade para andar mesmo. Parece que ele não conseguiu nem, inclusive, tem uma cena que ele não consegue nem montar o animal dele para seguir o Davi, na hora que o Absalão expulsou o Davi do trono. Provavelmente ele tinha dificuldade, ele não era só manco, provavelmente ele era alguém que não andava mesmo, não tinha uma cadeira de roda, e não tinha um recurso na época. O cara era mesmo muito limitado. Não é a nossa história? Agora olha só o que o Davi vai fazer com ele, presta atenção. Olha como que o Davi vai mudar a história desse homem, tirando ele de Lodebar. Versículo 7 diz assim: Davi disse para ele, quando ele voltou, quando os homens de Davi trouxeram Mefibosete diante dele, o Davi disse: não temas, você não precisa mais viver uma vida com medo, não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo. Aleluia, amém, queridos? Eu usarei de bondade para contigo, e por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Olha só, diga restituição. O Senhor vai nos restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu te restituirei todas as terras que eram de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, a mesa do rei. Meu Deus do céu, vocês pararam para pensar no que aconteceu aqui? Espera aí, vamos entender. Irmãos, o homem estava lá em Lodebar, no lugar da miséria, no deserto. O homem era chamado de o Senhor vergonha, ok? O Davi vai lá, manda buscar esse homem na presença dele, muda a vida dele, ok? Transforma ele num príncipe, porque agora ele come filé na mesa do rei, por todos os dias da vida dele. Posso ouvir um glória a Deus? É a nossa história, isso é graça, isso é misericórdia, porque irmãos, o Davi poderia matar o Mefibosete, para que ele não reivindicasse o trono, mas não fez isso. Misericórdia e graça, usou de bondade para com ele, mudou a vida dele, amém, queridos? Então, foi isso que o Davi fez com o Mefibosete. Agora vamos lá, para vocês entenderem. O meu tema hoje à noite é o meu rei, o rei Jesus e eu, porque aqui nós vimos o rei Davi e Mefibosete. Agora eu quero mostrar para vocês o que o meu rei, o rei Jesus, o seu rei, fez com você. Amém, queridos? Baseado nessa história aqui, linda, entre Davi e Mefibosete. Muito bem. Então, queridos, a primeira coisa aqui, Davi tomou iniciativa, e foi isso que Jesus fez, ele deu o primeiro passo. Versículo 3 diz assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmão, para pensar uma coisa, detalhe, olha um detalhe interessante, olha o que Davi disse: ainda há alguém da casa, eu não ouvi, da casa de Saul. Irmãos, por que o Davi já não falou assim: existe ainda algum filho do meu amigo Jonatas, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Por que o Davi falou: ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Irmãos, o Jonatas era o melhor amigo do Davi, vocês sabem da história, melhor amigo, eles fizeram uma aliança, uma amizade linda. Mas o pai do Jonatas, o Saul, foi um inimigo implacável do Davi, que tentou matá-lo pelo menos 4 vezes nos registros bíblicos, ok? Um homem maligno, um homem enlouquecido, que consultava necromante, que mandou matar os sacerdotes do Senhor, um homem totalmente desviado de Deus.
Agora veja bem, olha só, irmãos, o que eu estou te falando, que o Davi, ele tomou a iniciativa. Eu quero usar da bondade de Deus para com o filho do meu inimigo. Quem está me entendendo? Eu quero usar da bondade de Deus para com o filho do meu inimigo. Então, irmãos, Jesus tomou a iniciativa comigo e com você, quando nós estávamos separados dele. Eu quero que você entenda isso, que Jesus não vem para você porque você é uma pessoa legal, porque você fala bem dele, porque você de repente até frequenta uma igreja, ou você é alguém que faz bem aos pobres. Não, irmãos, Jesus vem a nós, apesar de nós sermos inimigos dele. Ele toma iniciativa. Tem alguém me entendendo aqui? Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo João diz que não fomos nós, olha só, quem escolheram Jesus, pelo contrário, foi Jesus quem nos escolheu. Não fui eu, irmão. Não, pastor, o senhor não sabe. Fui eu lembro até a data. Eu lembro até a data que eu vim, quando alguém fez um apelo e eu vim para Jesus. Não, irmãos, foi Ele que te trouxe. Foi Ele que te convenceu para você vir. E você não veio porque você, não, mas eu vim porque, pastor, no fundo, lá dentro de mim tinha um homem bom. Não, irmão, você veio apesar de ser mau, igual eu. Então, o Davi está dizendo, tem alguém, tem um filho do meu inimigo, porque eu quero abençoar o meu inimigo. Olha como que a gente pensa diferente. A gente pensa assim, irmão, não sei se vocês pensam assim, às vezes eu penso assim. Às vezes eu me pego pensando assim, essa pessoa fala mal de Deus, essa pessoa fala mal da igreja, essa pessoa é um inimigo de Deus. Irmão, eu vou falar para você, por favor, não vou falar para ninguém, mas dentro do meu coração vem um pensamento assim. Eu não falo isso, tá, irmãos? E nem oro isso, mas vem um pensamento assim, bem que ele poderia pegar assim um cascudo, né? Um cascudo da divindade, assim, só um cascudinho, pum, só para ele se mancar. Aconteceu alguma coisa muito errada com ele, para ele vir. Irmão, eu tenho que confessar isso. Mas só que Deus não é assim, quem está me entendendo? Ele não é assim, irmãos. Ele fala assim, ó, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Eu quero. Onde é que tem um inimigo meu? Onde é que está um inimigo? Alguém que fala mal, muito mal, alguém que não me quer, alguém que não me ama, alguém que me despreza. Está ali, em Lodebar. O nome dele é Senhor Vergonha. Eu quero ele. Para que você quer ele? Você vai discipliná-lo? Não, eu quero trazer ele para a minha mesa. Eu quero que ele coma na minha mesa. Eu quero mudar a sorte dele. Eu quero usar da bondade de Deus para com ele. Foi isso que Jesus fez com a gente, quem está me entendendo? Aleluia. Romanos 2:4, a bondade de Deus, olha o segredo, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Eu pensava que era a vara de Deus. É por isso que às vezes eu penso assim, bem que ele podia pegar uma varada, porque aí ele ia se arrepender, mas Deus sabe. E ele pensa assim, não, o que conduz a pessoa ao arrependimento é a bondade de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, prática. Pastor, essa palavra, eu sou crente, eu já amo Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu pensei muito nisso nesses dias de Natal. Porque, o que significa Natal? Natal é Jesus nascendo. Mas não é uma festinha para a gente comemorar todo ano, não é só isso. Irmãos, é que Deus se fazendo carne para resolver a nossa situação. Deus vindo habitar no homem, a princípio numa criança que cresceu como qualquer criança, para ficar na mesma posição que Adão ficou, não é? O Adão, ele foi tentado e pecou, e vendeu a humanidade para Satanás. Então Jesus vem no homem
e se coloca na mesma posição, e ele obedece até a morte, e morte de cruz. Entende? Essa é a encarnação de Deus. É tão importante isso. Isso é Natal, quem está me entendendo? Isso que é Natal. Deus veio habitar entre nós, e foi tentado em todas as coisas sem pecado. Agora preste atenção, no Antigo Testamento, eu comparo a Páscoa com o Natal, né? Vamos colocar assim. A Páscoa celebrava essa libertação do Egito para a terra prometida. E sabe o que eles faziam? Eles matavam um cordeiro, que já era a tipificação, a tipologia do Cristo. Eles matavam um cordeiro e comiam esse cordeiro na família. Se a família fosse grande demais para aquele cordeiro, a família deveria convidar uma outra família para que não sobrasse nada do cordeiro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso é Natal. É nós levarmos o cordeiro para casa. É nós levarmos Cristo para a nossa família e para os nossos amigos. É por isso que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite. Irmãos, diga para eles, porque é Natal. Diga para eles assim: Ele está procurando você, porque Ele quer usar da bondade dEle para... Não, mas eu não mereço, nem eu. Mas Ele quer que você sente na mesa dEle. Ele quer te tirar de Lodebar, lugar deserto. Ele quer tirar a sua vergonha. Mas por quê? O que é que eu fiz? Não fez nada igual eu, mas é porque Ele é bom, e Ele quer usar a bondade dEle na sua vida. Fale isso para eles, porque é Natal, amém? Eu acho interessante quando aquele gadareno, depois que ele foi liberto, ele falou para Jesus: Senhor, deixa eu te seguir, para eu virar um discípulo teu. Lembra que Jesus falou para ele? Volte para sua casa e conte o que eu fiz com você. Irmãos, porque é Natal, conte para eles o que Deus tem feito na sua vida. Quem está me entendendo? Conte para ele, não deixe isso passar em branco. Não transforme o Natal só nessa festinha. Amém, queridos? Então a primeira coisa que o Davi tomou iniciativa para com o seu inimigo, a primeira coisa aqui foi isso que Jesus fez conosco. Ele tomou iniciativa, sem que nós merecêssemos. Nós estávamos separados dele. Ok, queridos? Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Ele tomou iniciativa. Segundo lugar, é muito interessante que ele vai mandar trazer de Lodebar o Mefibosete. Foi a segunda coisa que o Davi fez, e foi a segunda coisa que Jesus fez na nossa vida. Ele mandou nos trazer. Olha aí o versículo 5 comigo. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Agora preste bem atenção aqui, gente. Olha como que é legal isso. Por que o Davi mandou trazer o Mefibosete? Vocês já sabem. Porque ele não podia ir sozinho. Jamais o Mefibosete podia ir sozinho. Eu te falei que provavelmente ele não andava mesmo. Era uma coisa muito grave. A paralisia do Mefibosete era uma coisa muito séria. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o Davi teve que mandar buscá-lo. E o que é que isso tem a ver com a gente hoje à noite? Você sabe como que o Mefibosete ficou aleijado? A Bíblia diz que os filisteus, quando estavam conquistando Judá, foi ali que o Saul morreu e o Jonatas morreu também. Naquela loucura, no meio daquela guerra, a ama, não é? Aquela moça que cuidava do Mefibosete, do pequeno Mefibosete, que tinha 5 anos na ocasião, correndo com ele para fugir dos filisteus, tropeçou e o menino caiu do colo dela. E ele ficou paralítico. Então, o que Deus falou no meu coração? Irmãos, por que Deus tem que me trazer? Por que Deus tem que me mandar buscar
Por que Deus tem que me chamar? Ele tem que colocar um chamado dentro de mim para eu ir. Sabe por quê? Porque, irmãos, a queda deixou o homem surdo, cego e burro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O problema, alguém falou comigo essa semana, revoltado com a situação do país. Eu estava falando para ele, aliás, eu nem falei nada porque ele não ia entender, né? Mas eu só falei assim para ele: olha, o problema não é financeiro, e o problema não é político, porque se vocês mudarem o partido, vai continuar a mesma coisa. Se vocês mudarem o presidente, vai continuar ou piorar. Ele falou: então qual que é a solução? Eu disse: a solução, irmão, a solução é um novo coração. Porque deixa eu te falar uma coisa, a corrupção é fruto da queda. Quem está me entendendo? Dessa queda, lá no paraíso, o pecado que entrou no homem, a Bíblia diz, entrou ali, e o pecado entrou, irmãos, e deixou o homem tonto, deixou o homem lento. O homem não consegue pensar corretamente de acordo com a palavra, consequentemente ele não consegue agir de acordo com a palavra. Então ele é corrupto, ele é sensual, ele é desleal. É a natureza caída do homem. Quem está me entendendo? O homem está manco, o homem está paralítico, tetraplégico. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele foi vítima, como cada um de nós, da queda. A queda deixou ele manco. Só tem um jeito, irmão, para a raça humana: é Jesus de verdade, é um novo nascimento, não é uma religião. Não é uma religião. Pastor, qual que é a solução? É o homem para a igreja? Não. Qual que é a solução, pastor? É o homem ler a Bíblia? Não. Qual que é a solução? É um novo nascimento. Irmão, quando Jesus disse para o Nicodemo: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Porque o Nicodemos lia a Bíblia, o Nicodemos estava envolvido na religião, o Nicodemos era uma espécie de um pastor, de um líder religioso, ele tinha muito conhecimento, mas Jesus disse: se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Não tem como. Porque, irmão, o novo nascimento acontece aqui dentro. Amém, queridos? Quem nasceu de novo, de verdade, o pecado vai fazer doer o coração. Quando ele estiver perto de fazer isso que tá contra os princípios de Deus, ele não vai fazer. Ou ele vai ter muito mais potencial para não fazer, porque ele tem uma nova natureza. Uma nova natureza, irmãos, que Jesus disse: o mundo não pode entender vocês, o mundo não vai aceitar vocês como eles não aceitaram a mim, porque vocês vivem de forma diferente, vocês são extraterrestres, vocês não são daqui. Então, queridos, por que agora preste bem atenção, eu estou falando para você que o Davi mandou chamar o Mefibosete, porque ele tinha caído, ele era aleijado, ele não podia ir sozinho. João 8,44 diz assim, olha, preste atenção: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Diga comigo: ninguém. Ninguém. Irmão, ninguém pode ir a Cristo se não for algo sobrenatural. Aí, pastor, onde é que eu entro nisso? Você conhece alguém que precisa ir a Cristo? Você conhece alguém em Lodebar? Você consegue alguém que vive nesse lugar deserto? Você consegue alguém que vive nessa vergonha, no meio dessa vergonha? Você conhece alguém assim? Quem conhece? Eu conheço. Agora, como é que eu vou trazer essa pessoa? Eu tenho que falar da bondade de Deus para ela. Eu não tenho que ficar falando, não para essa pessoa, não necessariamente. Irmãos, o inferno é uma realidade.
o inferno é uma realidade. A mesma Bíblia que fala do céu fala do inferno. Não tem como tirar o inferno da Bíblia, porque senão nós vamos tirar o céu também. Mas irmãos, para essas pessoas que estão em Lodebar, eles já estão no inferno mesmo. Não é? Eu estou falando, o inferno que eles estão vivendo, da consciência deles, das culpas, dos medos, já é o inferno que eles estão vivendo. Você vai falar de inferno para eles, irmãos, essa palavra não tem sentido para eles, eles não vão entender essa linguagem. Agora, para essas pessoas, fale da bondade de Deus. Fale para o crente do inferno. Agora, irmãos, fale da bondade de Deus para ele, para que o Mefibosete venha. Irmãos, eu estava numa casa, numa favela, sozinho, à meia-noite, tomando uma overdose de cocaína. Veja bem, agora tinha um povo orando por esse Mefibosete aqui que eu sei, não é? E quando eu estava ali, irmão, pensando que eu ia morrer, porque eu não conseguia mais respirar, e vendo o mundo espiritual se abriu, e eu vi o mundo espiritual, não é? Uma loucura se abriu diante de mim. E aí, irmãos, naquela hora, eu gritei por Jesus. Jesus! E eu estava acordado, eu não estava dormindo. Irmãos, eu fui liberto, fiquei solto, e eu consegui sair dali. Alguém estava pagando o preço. Sabe o que eu pensei? Se eu voltar para aquela casa, eu vou morrer lá dentro. Eu só tenho um lugar para ir. Eu vou para a igreja. Eu estava com medo. E ninguém me levou, irmão. Ninguém foi me puxar. Mas eu sei que, escuta bem, ele veio sem que eu merecesse, eu era inimigo dele. Mas quando eu estava ali naquela situação, aquela voz dentro do meu coração, irmãos, aquela voz que eu desprezei, aquele Jesus que eu não queria saber, aquele Deus de quem eu era inimigo, quem está me entendendo? Eu falei, eu vou para a igreja. Eu saí dali de onde eu estava e corri para uma igreja que a minha mãe frequentava, inclusive. E quando eu cheguei lá, o pastor estava fazendo o apelo. Ali começou a minha vida. Ali recomeçou a minha vida. O que eu quero dizer isso? Eu quero te dizer uma coisa aqui hoje à noite. Presta atenção. Ele tomou a iniciativa. Apesar de nós sermos inimigos, igual Davi com o filho do Saul. Mas ele vai te tirar de Lodebar. Você não tem condição de ir sozinho. Tem que ser algo sobrenatural. Tem que ser algo, você vai ter que ser levado. Irmão, o Mefibosete foi levado. Agora escuta, eu estou falando sobre o Natal, da gente levar Jesus para as pessoas. Ore pelo seu Mefibosete. Tenha esse compromisso diante de Deus, de orar até que Ele ouça. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus está chamando o seu Mefibosete. Ele morreu pelo seu Mefibosete, Ele está falando com ele. Deus já está chamando o seu Mefibosete. O que é que Ele precisa? Que você pague o preço de oração por ele, porque ele só vai vir se ele for trazido. É sobrenatural. Ele está aleijado, ele não consegue andar sozinho, ele está Quem me entendeu? E último lugar, irmãos, o Davi tomou iniciativa. Tem alguém da casa do meu inimigo para que eu use da bondade de Deus para com ele? Quero abençoar meu inimigo. Quero mostrar a bondade de Deus para o meu inimigo. Assim que é Deus. Mandou trazê-lo. Ele não vai vir sozinho, ele é aleijado. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso, a Bíblia diz que com amor eterno Ele nos chamou, e com benignidade Ele nos atraiu. Ele vai nos chamar. Essas pessoas já estão ouvindo. Eles já estão ouvindo. Acredite nisso, eu sei, porque sei. Eles já estão ouvindo de alguma maneira.
Tem alguma coisa mexendo com eles. Eles já começaram a ficar incomodados. É agora que a gente entra com oração e eles vão se render. Eles são incapazes, irmãos, de entenderem essa mensagem. Porque essa mensagem, o apóstolo Paulo disse que é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação. Eles só vão conseguir entender essa mensagem espiritualmente, sobrenaturalmente, se houver algo sobrenatural acontecendo com eles. Aí que nós entramos. Por isso que nós não podemos viver uma vida na igreja, irmãos, só vindo para a igreja e participando do culto e recebendo alguma coisa e voltando para casa. Irmão, cada um de vocês aqui é um trabalhador. Você não está aqui só para ficar sentado no banco. Você está aqui para trabalhar por alguém, para trazer. O Davi nem foi lá. Quem trouxe o Davi foram os servos dele, e trouxeram o Mefibosete até ele. Aleluia. E nós somos os servos de Deus que vão levar os Mefibosetes na presença de Jesus. E último lugar. Deixa eu terminar com isso aqui. O rei espera uma resposta. Assim como Davi esperava uma resposta do Mefibosete, Jesus espera uma resposta nossa. Olha o que diz aqui o versículo 6. Vindo o Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Eis aqui teu servo. Agora escuta aqui, irmãos. Preste atenção, vamos terminar com isso. O Davi tomou uma iniciativa. Eu vou lá, eu quero abençoar o meu inimigo. Foi isso que Jesus fez. Ele fez outra coisa, ele mandou chamar. Aí ele coloca um chamado no coração. Ele faz isso. Agora escuta bem. Você tem que responder. Eu tive que responder. Porque deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai te trazer na marra. Então, isso é bíblico. Ele vai te tirar do império das trevas e vai te transportar para o reino do seu Filho amado. Ele vai te chamar no seu coração. Ele vai te chamar, né? Eu lembro do José Elias, né? Quando ele sai do banheiro, eu não esqueço essa cena, mas eu não esqueço, eu tenho vontade de chorar. Quando o João Elias trazia, não é? O Elias trazia o João para a igreja e ia embora. Levava ele para a célula e ia embora. Não queria saber. Um dia ele sai do banheiro e quando ele entra no quarto, o João de joelho está orando por ele. Está orando pelo Mefibosete. Entende? Então, ele tomou a iniciativa, ele vai te chamar. Agora, o João teve que responder, o Elias teve que responder. O Elias teve que dizer: eu vou. Porque deixa eu te falar uma coisa. Aí eu vou te mostrar na Bíblia isso. Jesus veio para o jovem rico. Veio para o jovem rico, como eu te falei, para mostrar a bondade dele para o jovem rico. Ele veio, apesar do jovem rico viver a vida que ele vivia, Jesus veio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo estava fazendo uma obra no coração dele. Aí Jesus fez a pergunta: olha, você precisa largar algumas coisas. Você precisa deixar algumas coisas. Elas estão sendo pesadas, você não vai conseguir me seguir com elas, não é? E aí, irmãos, ele tinha que fazer uma escolha. Sempre Deus vai nos colocar nessa posição de fazer uma escolha. Ele nunca vai te agarrar e dizer: você vai sim, meu Mefibosete. Você não tem querer, Mefibosete. Essa vida que você vive aqui é miserável, eu vou te levar para o palácio. Bora comigo, rapaz. Imagina o Mefibosete se espernegando: eu não quero ir. Não precisa. Quer ir, Mefibosete? Quero. Eu quero ir. O jovem rico então disse... Ele nem disse nada, na verdade, ele só se entristeceu. Ele ficou triste, ele pensou, ele fez a conta. Deixar as meninas que vendiam um montão na minha vida, não é? Deixar
essas diversões, deixar essa vida, deixar esses amigos famosos, deixar esse conforto. Ele não disse não para Jesus. Olha o que eu quero dizer para você. Ele não disse, Jesus, eu não quero. Ele só não foi. Você nem precisa dizer não, é só você não vir. Mas ele veio para mostrar a bondade dele para você, apesar de você. Você não precisa melhorar. Hoje eu estava falando com um homem, evangelizando um homem, não é? E ele falou para mim, pastor, eu ainda sou viciado no cigarro. A cabeça dele, quando eu deixar o cigarro, eu vou para Jesus, não vai vir nunca. Eu falei, é o contrário, irmão. Vem do jeito que você está. Falei do jovem rico para ele, do filho pródigo para ele, que veio fedendo a porco. Venha do jeito que você está. Jesus vai mudar seu coração. Vai ter um novo nascimento em você. Aí sabe o que ele falou para mim? O senhor vai orar por mim ou não vai? Porque ele tinha pedido para eu orar por ele. Ele disse, o senhor pode orar por mim? Eu disse, posso, mas antes de eu orar, posso te falar uma coisa? Pode. Aí eu falei, ele disse, o senhor vai orar ou não vai? Ele não queria Jesus, ele só queria a oração. Então, irmãos, nós vamos precisar decidir. Apocalipse 3:20 diz, estou à porta e bato. Ele veio, ele tomou a iniciativa, ele te chamou, batendo na porta. Se alguém, olha a resposta, diga comigo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa é a nossa parte, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém, queridos? Nós precisamos decidir. Mefibosete, o que é que você quer? Você quer ficar em Lodebar? Você quer continuar aqui? Ou você quer ir com o rei? Eu quero ir com o rei. Aleluia, aleluia. Eu quero ir com o rei. Irmãos, a pergunta de Pilatos nunca vai calar, ela vai ecoar por toda a eternidade. Lembra? Quando eles estavam para crucificar Jesus, o Pilato disse, eu posso liberar um prisioneiro. Eu posso liberar um prisioneiro. Eu tenho um prisioneiro aqui, o Barrabás, um assassino. Vocês querem que eu solte o Barrabás ou vocês querem que eu solte Jesus? Eles responderam, solte o Barrabás. E aí a pergunta que nunca vai calar e vai ficar ecoando por toda a eternidade. O Pilatos perguntou, e o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para cada um de nós hoje à noite. O que é que nós vamos fazer com ele? Vamos transformá-lo numa religião? Vamos ignorá-lo? Ou nós vamos reverenciá-lo como Cristo? Até o próprio Pilatos disse, o Cristo, o Rei ungido. O que é que nós vamos fazer com ele? Aleluia. Amém, queridos?